Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre o caso Eloá, um sequestro que infelizmente terminou com um fim trágico. Eloá tinha apenas 12 anos e Lindenberg 18 quando os dois se conheceram. Os dois haviam se apaixonado e a diferença de idade entre o casal tornou-se um problema, e os pais da jovem estabeleceram algumas regras que logo foram aceitas, assim dando continuidade no relacionamento e fazendo a família gostar bastante do garoto ao longo do tempo. O irmão mais novo de Eloá criou um enorme sentimento de admiração por seu então cunhado Lindenberg. Conforme os anos foram se passando, aquela união que era cheia de amor transformou-se em um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas e crises de ciúme por parte de Lindenberg. Eloá sempre foi uma garota muito simpática, extrovertida e comunicativa, e essas características eram suficientes para despertar um ciúme enorme em Lindenberg. E esse era um dos principais motivos das brigas que os dois tinham. Após um enorme desgaste, Eloá se sentiu insatisfeita com toda a situação. Em um desabafo com a mãe, ela confessou estar cansada do namorado, que recentemente estava muito agressivo com ela. Com o fim do relacionamento e revolto com a decisão de Eloá, Lindenberg passou a perseguir a jovem todos os dias durante o horário de saída da escola, como quem queria avisar que estava sempre por perto. Foi então que no dia 13 de outubro de 2008, a mãe de Eloá acordou com um pressentimento ruim e pediu ao filho mais novo, Douglas, que em hipótese alguma ele abrisse a porta para Lindenberg, já que mesmo após ter passado um tempo do fim do relacionamento, ele não estava lidando bem com as circunstâncias. Eloá Pimentel e Nayara Cristina eram as melhores amigas e elas estavam sempre participando uma da vida da outra. Estudavam na mesma escola, então passavam uma boa parte do tempo juntas. Naquele mesmo dia, as duas garotas, juntamente com mais dois rapazes, Iago Vilela de Oliveira e Vitor Lopes de Campos, se reuniram após a aula na casa de Eloá para fazer um trabalho escolar de geografia. Entre o tempo que Eloá estava na escola e sua mãe no trabalho, Lindenberg havia ligado inúmeras vezes para Douglas, irmão de Eloá, dizendo que estava nervoso e querendo conversar com ele. Depois de muito ignorar, o irmão mais novo decide atender o ex-cunhado, se compadecendo da situação e o deixando entrar. Nessa hora, faltava pouco tempo para que Eloá saísse da aula e retornasse para casa. Assim, Douglas sugeriu que ele e Lindenberg saíssem para fazer algo. Agora, Lindenberg começava a colocar seu plano em ação, convidando o garoto para darem um passeio de moto, indo até a pastelaria. Passado um tempo, Douglas pediu para que o levasse de volta, porém, ao invés disso, Lindenberg o levou até uma represa. Atendendo a um telefonema, disse precisar resolver um problema e voltava para buscá-lo, o que era apenas uma desculpa para voltar à casa de Eloá e encontrá-la. Passados 30 minutos de espera, Douglas decidiu caminhar a pé até em casa. Chegando lá, ele se deparou com a porta trancada. Presumindo que sua irmã havia saído para fazer o trabalho escolar, ele decidiu esperar do lado de fora até que seu pai ou sua mãe chegassem. Everaldo Pereira dos Santos, o pai de Eloá, chegou e, ao se deparar com Douglas do lado de fora da casa, perguntou ao garoto por que estava ali. Ele respondeu que Eloá não estava em casa e, como ele não tinha a chave, ele resolveu esperar pelo pai ou a mãe. Everaldo então resolveu subir o andar onde morava para abrir a porta e, surpreendentemente, ouviu gritos de Lindenberg avisando que estava armado e com Eloá, a melhor amiga Nayara e os dois garotos. Foi a partir daquele momento que o terror começaria na vida daqueles jovens. Após se deparar com essa situação, o pai de Eloá realizou o contato com a polícia. O primeiro policial a chegar ao local e ao tentar conversar com Lindenberg sobre a liberação dos reféns, ele foi recebido com tiros e decidiu chamar reforços.
Nessa altura do campeonato, o sequestro já durava cerca de 7 horas e, além do reforço policial, a imprensa também compareceu em peso. No primeiro dia de sequestros, Lindenberg decidiu liberar os 2 garotos, e a partir desse momento que a imprensa começou a agir. Assim que os garotos saíram, abordaram cada um para saber o detalhe sobre as primeiras horas e tudo o que estava acontecendo dentro do apartamento. Iago e Vitor contaram que, após se darem conta de que Lindenberg estava armado e que a situação era séria e de extremo descontrole, foram obedientes a todas as ordens impostas por ele e, em alguns momentos, chegaram até mesmo a serem agredidos. Após a liberação dos 2 garotos, o foco ficou para Eloá e Nayara, sua melhor amiga. O sequestro já tinha durado tempo considerável e Lindenberg assumiu a posição de protagonista e, com o auxílio de um celular que tinha junto a si, entrou em contato com a polícia para falar sobre as negociações. Aproveitando o momento, quis conversar diretamente com a mãe de Eloá e, usando um bordão muito conhecido, "Se não ficar comigo, ela não fica com mais ninguém", confessou que não libertaria sua filha e que de lá ela só sairia morta. Depois de consideráveis horas de sequestro, a população que acompanhava a cobertura do caso, juntamente com a mídia, começou a procurar uma justificativa para que a polícia não ter invadido ainda o apartamento, tomado as rédeas da situação e terminado com o sequestro. O argumento da defesa foi que, por tratar-se de um caso envolvendo vítimas menores de idade, o infrator não possuir antecedentes criminais e ter um histórico relativamente positivo em relação ao círculo social, queriam conduzir da maneira mais pacífica possível. A estratégia era uma só: vencer Lindenberg pelo cansaço. E para isso eles utilizaram alguns métodos, como cortar a luz do local e não realizar o envio de comida, assim deixando sem alimentação, o que não passou de uma ideia fracassada, uma vez que a família havia feito compras recentemente, então tinham suprimentos de sobra. A imprensa fazia plantão do lado de fora do prédio onde o cárcere acontecia. Estavam transmitindo todos os detalhes em tempo real. A população ligava a TV e, independente da hora ou o canal que escolhessem, a única coisa que se falava, noticiava naquele momento era o sequestro de Eloá. Os estabelecimentos da cidade acolhiam seus clientes e todos que estavam ali ficavam com os olhos vidrados na TV, acompanhando todo aquele terror, como se estivessem esperando o grande finale da novela das 9. Essa cobertura em tempo integral foi o estopim para o descontrole da situação. Foi possível notar a elevação dos ânimos após Lindenberg disparar um tiro contra a imprensa. Horas mais tarde, todos puderam presenciar a primeira aparição de Eloá e Nayara por meio da janela do apartamento. O ato durou segundos e o intuito maior era mostrar que as jovens estavam bem. Para isso, a todo momento, Eloá sinalizava positivo com as mãos e pedia calma a todos. Com a transmissão em tempo real do cárcere privado e o auxílio de uma televisão que tinha no apartamento, Lindenberg assistia e tomava conhecimento de cada passo e estratégia que a polícia traçava. Logo, estava sempre um passo à frente e, por conta disso, conduziu de forma autônoma e soberana todo o crime. Totalizando 50 horas de sequestro, o programa A Tarde é Sua, exibido pela Rede TV e apresentado por Sônia Abrão, conseguiu com que Lindenberg entrasse em contato ao vivo e concedesse uma entrevista a nível nacional, com o cárcere ainda em desenvolvimento e as jovens sob o domínio do criminoso. Naquele momento, a então apresentadora estava desenvolvendo um papel de negociadora, a todo momento tentando convencer Lindenberg de pôr um ponto final naquela história. Afinal, segundo ela, você não é uma pessoa do mal, nunca foi e até o momento não fez nada de ruim contra ninguém. Ainda não satisfeita, enfatizando a transmissão ao vivo, a apresentadora consegue também conversar com Eloá, que indica estar apreensiva e nervosa. A cobertura do caso envolvendo o sequestro das 2 jovens tornou-se um grande espetáculo por parte das grandes emissoras de TV.
que tinham como objetivo sempre trazer mais informações sobre a situação. Logo, os telespectadores ficaram sempre no aguardo de um próximo capítulo. Assim, as emissoras conseguiam um grande pico na audiência. Nesse momento, o direito à informação ultrapassou os limites de um direito mais fundamental, que era o direito à vida. Mais tarde, a cobertura da mídia foi bastante questionada e criticada após o desfecho do caso. O ex-integrante do BOP, Batalhão de Operações Especiais, e sociólogo Rodrigo Pimentel, em entrevista ao portal Terra, criticou duramente a cobertura da mídia brasileira, argumentando que as emissoras de TV citadas, Rede TV, Rede Record e Rede Globo, foram irresponsáveis e criminosas, e declarou que o Ministério Público de São Paulo deveria, inclusive, chamar a responsabilidade a essas emissoras de TV. Ele criticou o fato da jornalista Sônia Abrão ter entrevistado ao vivo o Lindenberg e Eloá por telefone, intervindo diretamente nas negociações e bloqueando a linha com o negociador da polícia. O Ministério Público afirmou que a entrevista interferiu na atividade policial em curso e colocou a vida das adolescentes e dos envolvidos na operação em risco. A polícia também teve sua parte de culpa neste caso. Ela colaborou com o espetáculo. A estratégia de conduzir o caso de forma pacífica deu a oportunidade de Lindenberg sentir que a situação estava inteiramente sob o seu comando, inclusive reconhecer que a polícia também estava ali como refém de suas inúmeras promessas que nunca foram cumpridas, envolvendo a libertação das duas. Uma das condutas apontadas como despreparo da polícia foi a falta de um atirador de elite. Afinal, a presença de um policial altamente capacitado em situações especiais, como a que estava acontecendo, juntamente com as várias aparições de Lindenberg na janela, ficando visivelmente na mira, acarretaria o cenário perfeito para um disparo, a retomada do controle por parte da polícia e, quem sabe, um desfecho diferente. O cárcere já durava tempo suficiente até que a polícia, a mídia e a família foram surpreendidos com a libertação de Nayara Rodrigues da Silva, a amiga de Eloá. Porém, as surpresas não acabavam por aí. Atendendo a uma exigência de Lindenberg, que se comprometeu a liberar as duas posteriormente, com a orientação do coronel Eduardo Félix, do batalhão de choque da PM e um dos responsáveis pelas negociações, Nayara, que conversava com Lindenberg através do celular, sobe até o andar do apartamento e é surpreendida ao vê-lo abrir a porta com a arma apontada para a cabeça de Eloá. Logo, Lindenberg puxou Nayara novamente para dentro do apartamento, assim levando a vítima ao cárcere mais uma vez. Muito se falou sobre a postura da polícia no retorno de Nayara ao apartamento. De acordo com informações cedidas pelo jornal Gazeta do Povo, o coronel afirmou ter recebido a autorização de Andréia, mãe de Nayara, para usá-la na negociação. Apesar da reviravolta, a polícia garantia que a situação estava sob controle e, quando perguntado sobre o porquê não terem invadido o local, a resposta era uma só: não faremos isso porque ele disse que vai se entregar. Chegado o quarto dia de sequestro, no último telefonema entre Lindenberg e a polícia, ficou acordado que nesse dia ele libertaria as jovens, o que não aconteceu. A verdade é que desde o início, Lindenberg se comprometeu com muitas coisas e até então não havia cumprido nenhuma. Muito pelo contrário, estava conduzindo o cárcere e as ações da polícia de acordo com as próprias vontades. Após mudar de ideia e falar que precisava conversar com Eloá e por isso não a libertaria mais, somando quase 100 horas de cárcere, Lindenberg decide arrastar uma mesa até a porta, o que ocasionou um enorme barulho, já que o móvel era pesado. Consequentemente, a polícia explodiu a porta na tentativa de adentrar ao local. Porém, a explosão não foi suficiente para que a mesa que segurava a porta caísse e desse passagem. Assim, houve-se barulho de disparos no lado de dentro do apartamento. Lindenberg acertaria depois 2 tiros contra Eloá, um na cabeça e outro na virilha.
enquanto Nayara foi atingida de raspão na boca. Nesse meio tempo, entre tentativa de invasão e o disparo 2 tiros, depois de muito insistir, a polícia conseguiu entrar no apartamento e logo disparou uma bala de borracha na direção de Lindenberg, mas o alvo não foi acertado. Nayara aproveitou a porta aberta e conseguiu sair correndo para o lado de fora, onde logo foi socorrida pelos paramédicos que ali estavam. Por fim, minutos depois, a polícia saiu carregando um corpo sobre a maca, o que a princípio fez que todos achassem que era o Lindenberg. Mas infelizmente, por decorrência de inúmeros erros, despreparo e negligência da polícia, o corpo que eles estavam carregando era Eloá, que estava em estado gravíssimo e estava sendo levada às pressas ao hospital. Os policiais que estavam dentro do apartamento conseguiram imobilizar Lindenberg, que em momento algum demonstrou interesse em atirar para se defender, o que mostra que desde o início o objetivo era matar Eloá, e que no momento que ele entrou no apartamento, aquele momento era o início do fim da vida da jovem. Os apartamentos vizinhos ao de Eloá estavam abrigando a imprensa. Logo, as equipes ali presentes não escolheram o local como forma de proteção, mas sim para obterem uma visão e, consequentemente, registros privilegiados do andamento do crime. Para além de informar, o objetivo naquele momento era conseguir um furo de reportagem. Em suas aparições para os canais de televisão, Lindenberg sempre é levado pelos repórteres e apresentadores a colocar um fim naquele episódio de forma pacífica, soltando Eloá e Nayara. Ele chegou a prometer à equipe de direção do programa Hoje em Dia que iria soltar as garotas com vida. A realidade é que naquela altura o cárcere privado já se encaminhava para 100 horas, assim tornando o sequestro mais duradouro. Com isso, era notório que Lindenberg estava sob o controle da situação e que a mídia, juntamente com a polícia, eram coadjuvantes naquele filme. Lindenberg foi protagonista do começo ao fim. Infelizmente, Eloá, que deveria ser o centro, não passou apenas de uma figurante. De acordo com o psicanalista George Forbes, o contato estabelecido entre a imprensa e Lindenberg fez com que tudo aquilo se tornasse uma espécie de praça pública, partindo do pressuposto que a exposição ali apresentada transformava o diálogo que deveria ser restrito em algo muito generalizado. Com toda essa publicidade em volta, a polícia sentiu a obrigação de tomar proveito da situação. Afinal, como assim o sequestro durava cerca de 100 horas e a polícia ainda não havia feito nada? Coincidência ou não, a polícia decidiu agir no momento em que todos os programas de TV estavam com audiência elevada. Portanto, aquele seria a oportunidade de mostrar serviço para toda a comunidade brasileira e seus governos sua eficácia no caso, expondo que toda estratégia desenvolvida resultaria em um final feliz. Entretanto, não foi isso que aconteceu. A polícia relatou ter invadido o apartamento após ouvir um disparo. Lindenberg e Nayara, em seus depoimentos, disseram o contrário. Apontaram que o disparo da arma conduzida por Lindenberg foi efetuado somente após a invasão da polícia. Após a confirmação do óbito e levando em consideração a escolha da doação de órgãos, Eloá foi retratada como uma heroína após 5 pessoas terem sido beneficiadas com seus 7 órgãos. Sim, foi um ato nobre da família tomar tal decisão em um momento tão difícil. Porém, é necessário lembrar que o desfecho ideal seria Eloá com vida, se defendendo e optando ou não por uma reconciliação junto a Lindenberg. Diferente da forma como foi noticiado, o cárcere privado não foi movido por amor. Longe disso, foi movido pelo sentimento de poder. Esse era o sentimento de Lindenberg, tirar a autonomia de Eloá. Tanto era seu objetivo principal, como acabou concluindo com êxito sua missão. A mídia e a polícia foram sim corresponsáveis pela trajetória que o crime resolveu trilhar. A imprensa, por sua vez, erroneamente transmitindo o crime exclusivamente para o próprio réu, a polícia sendo inteiramente manipulada pelas ações e pedidos. O fim foi trágico.
Lindenberg foi condenado a 90 anos de prisão. Essa sentença foi reduzida, chegando a 39 anos de reclusão. Nayara foi entrevistada por inúmeras emissoras, sendo levada a contar detalhes do que viveu e sofreu dentro daquele apartamento, e posteriormente moveu uma ação na justiça solicitando a condenação do estado de São Paulo em relação aos danos morais causados, assim sendo indenizada no valor de 150 mil em 2018, 10 anos após a tragédia. Obrigada por ficar até o final. Diz aí nos comentários o que você achou sobre esse caso, eu vou adorar ler. Inscreva-se, assim sempre que tiver um caso novo você ficará sabendo. Curta, comente e compartilhe, assim você ajuda o meu canal a crescer. Mais uma vez obrigada, um forte abraço e até a próxima.